Deus tu és. Não saia sem blusa, aquelas histórias sempre, né? Quantas vezes já te falei, né? Mas mães, tantas outras frases, né? Mas mãe é interessante, né? Eu sempre falo para minha mãe que eu admiro. Mãe, nunca vi uma mãe falar que o filho é feio, né, Jim? Quando eu nasci, minha mãe falou assim: aqui, Francisco, o Lucas. Ele falou: ih, Aristeu, vamos ter que fazer a carteira de trabalho. Aí minha mãe falou assim: mas por quê? Modelo que ele não vai ser, então. Brincadeiras à parte, mãe é uma bênção, né? Sim ou não? Louvado seja Deus pela vida dessas mulheres, né? E a pergunta que eu começo: por que as mães sofrem ou pelo que as mães sofrem? As mães sofrem pelos seus filhos. Elas buscam fazer tudo o que é possível e impossível pelos seus filhos. E o texto que nós vamos meditar é um texto emblemático. Está lá em Mateus capítulo 15, do 21 até o 28. Mateus 15, do 21 ao 28. Esse texto também se encontra... mudaram minha voz. Olha que legal. Nada, minha voz é essa mesmo. Marcos, capítulo 7, 24 a 30, tem a mesma história. Mas o texto que nós vamos ler se encontra em Mateus 15, do 21 em diante. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Obrigado. Que história! O que é capaz de uma mãe fazer pelo filho, segundo esse texto? Muitas coisas. Mas essa história, ela passa... Jesus é fantástico, né? Quando você lê a Bíblia, é impressionante o amor de Jesus. Se você perceber, Cananita não era do povo de Deus, não era do povo da aliança. E aquela mulher, ela não se preocupou com a sua condição, se era do povo de Deus ou não. Ela só tinha alguém em vista. E quem que era essa pessoa? Jesus Cristo. E é interessante que Jesus, nesse texto aqui, ele trabalha de uma forma interessante. Nós vamos ver nessa manhã. E é interessante que, como que Jesus, ele se preocupa com a vida da mulher, né? Jesus é fantástico. É interessante que no ministério de Jesus tinha várias mulheres. Você lê Lucas 8, mulheres de tudo quanto é povos, até diferente do povo de Deus. Jesus, ele restaurou a imagem da mulher. E aqui, essa mulher vai ter uma experiência com o Senhor Jesus interessante. E eu quero pensar com você algumas verdades, né, sobre esse texto. E dê um título para essa mensagem: Mães aos pés de Jesus. Mães aos pés de Jesus têm discernimento sobre o que está acontecendo com os filhos. Ela descreve o seu problema e o texto fica claro. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia tinha vindo daqueles lados e clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela já, com certeza, ela deveria ter procurado outros meios. Mas ela sabia que só tinha um. E o que ela soube de Jesus foi o suficiente para ela ir até Jesus. Muitas pessoas, vivemos uma época que elas rejeitam falar sobre a divindade, sobre Deus. Pessoas hoje em dia não acreditam sobre a ação de Satanás, mas ele existe. E o próprio Jesus diz que o mundo jaz do maligno. A palavra jaz é sepultado, já está condenado esse mundo no pecado.
E ele tem causado muitos danos. E sabe que Satanás, hoje eu estava conversando com uma família, nós estamos fazendo um discipulado e para a apresentação da criança, e eu falei sobre isso. O mundo hoje, Satanás tem trabalhado de uma forma muito sutil, sobre uma liberdade falsa, demoníaca. Olha, não está dando certo o casamento? Segue em frente. Mulher, você pode ser feliz. Homem, para que ficar sofrendo por causa de mulher, né? Para que ter filhos, né, Edith? Para quê? Né? Só atrapalha a nossa vida. Para que isso? Porque e isso vai contra o quê? Nós estamos no mês da família. Família é um projeto de Deus e Satanás, ele vai trabalhando e as pessoas sutilmente têm bebido desse veneno. E estamos vivendo uma sociedade terrível, terrível, onde família não tem mais valor. Família é algo que, para quê? Hoje o mundo te convida a você ser feliz isoladamente, e isso não está na palavra de Deus. E essa mulher sabia que era demônio, o texto não deixa claro, mas ela sabia que aquela criança, sua filha, estava endemoniada. Ela não era judia, não era do povo de Deus, mas pouco se importou com isso. O foco dela foi em quem? O Senhor Jesus Cristo. Mãe, já tem uma lição aqui para nós. Aonde está o seu foco? Como você tem administrado o ensino na sua casa, com seus filhos? Fica aí para você pensar. E é interessante que ela não só tem um foco, ela discerne a solução. Ela vai até Jesus. Ela busca em Jesus a solução para o seu problema. Ela sabia que o problema da sua filha não se resolveria de outra maneira, se não fosse pelo Filho de Deus. Ô mãe, deixa eu falar uma coisa para você. Busque a Jesus a solução para os problemas dos seus filhos. Nada é impossível. Deus pode transformar. Deus tem poder. E Deus transforma. E ela chega de uma maneira e ela vai ensinar algumas lições para nós nessa manhã. Uma mãe aos pés de Jesus transforma a necessidade em adoração. Ela não chega de qualquer maneira em Jesus. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Gente, um dia eu estava conversando com uma pessoa, eu falei assim, se tem uma coisa que Jesus ama, é quando as pessoas o buscam de todo o coração. Jesus não se incomoda que você... Lembra lá da parábola do amigo importuno que ficou batendo a noite inteira? Jesus, ele ama, ele gosta de gente assim. Ele quer que você faça isso. E você vai perceber Jesus nesse texto, você vai falar assim, poxa Jesus, porque você já não respondeu, olha o desespero. Não, Jesus é pedagógico ao tratar com aquela mulher, tem todo um porquê por detrás de tudo aquilo. Mas eu quero tratar primeiro ponto aqui, o coração dessa mãe. Ela reconhece que Ele é Senhor, ela sabe que nele ela vai encontrar misericórdia. Seu clamor foi por misericórdia. Ela está aflita e precisa de ajuda. Ela pede ajuda a quem pode ajudar. Ela não se conforma de ver sua filha sendo destruída. A sua dor a levou a Jesus. Ela viu os problemas como oportunidades de se derramar aos pés do Salvador. O sofrimento pavimentou o caminho do seu encontro com Deus. Ela não fez como muitas pessoas fazem, achando que não tem solução. Ela falou, eu sei quem tem a solução. É em Jesus. Seu clamor foi com senso de urgência. Aquela mãe não perdeu a oportunidade. Aquela foi a única vez que Jesus foi às terras de Tiro e Sidom. Ela não perdeu a oportunidade. As oportunidades passam. É tempo das mães clamarem a Deus pelos filhos. É tempo das mães se unirem em oração pelos filhos. Precisamos ter um senso de urgência no nosso clamor. Tem um projeto no Brasil que chama Desperta Débora, né? Mães de joelhos, filhos em pé. O senso dela foi de urgência. A dor dessa mulher fica clara nesse texto. Ela não esperou, ela não sabia quando Jesus ia passar de novo.
Mas aquilo que ela sabia, quando ela soube, ela correu àquele que pode solucionar todas as dores e os problemas. Uma mãe aos pés de Jesus está disposta a enfrentar qualquer obstáculo para ver a filha liberta. Essa mãe é determinada. Assim como Jacó, ela se agarra ao Senhor sem abrir a mão da bênção. Ela não descansa e nem dá descanso a Jesus. Ela enfrentou 3 obstáculos antes de ver o milagre de Jesus acontecendo na vida da sua filha. Gente, presta atenção na dor dessa mulher. Você quer ver? Quando você for ler o texto, destaque. Olha só como ela estava no lugar certo e como ela não desanimou, como ela foi perseverante. Versículo 22, qual que é a palavra? Clamava. 22, tem compaixão. 23, clamando. 25, adorou. E em diante, socorre-me. Ela não parou um tempo sequer para buscar em Cristo a solução para o seu problema. Então, o primeiro obstáculo que aquela mulher teve que enfrentar, vamos falar sério, às vezes os discípulos de Jesus dão um trabalhinho, não dá não? O que os discípulos fizeram? Olha lá, versículo 23. Jesus, porém, não respondeu palavra. Então, seus discípulos deram uma ideia para Jesus. Não é isso? Não está escrito assim, mas deram uma ideia, né? Aproximando-se, disseram: mande aí. Mande embora, pois vem gritando atrás de nós. Discípulo é bom para dar ideia para Jesus. Lembra lá quando surgiu o McDonald's? Está na Bíblia. Ele deu McFish, pão com peixe. Lembra lá da multiplicação? Não, estou brincando, gente. Isso aí é só para acordar você. O McFish está na Bíblia. É só para chamar a atenção para você. Eu não estou brincando com a palavra de Deus. É só para chamar a atenção. Mas foi pão com peixe, não foi? Foi. Então o que aconteceu com os discípulos? Mande eles... Jesus é muita gente. Discípulo dá umas ideias para Jesus, né? Igreja faz isso também. Tem uma pessoa assim, né? A gente faz o quê? Coloca ele para fora, né? A gente é bom para fazer isso. O discípulo, mande embora esse povo. E essa mulher? Mande embora, Jesus. E com as crianças? Eles não fizeram isso também? Essas crianças. Irmãos, aqui está proibido chamar a atenção de criança. Mas pastor, não para de rodar. Meu filho é um. O Cléber, você veio conversar comigo, Lucas, olha lá, ele dançando. Eu falei, louvado seja Deus. Está pulando ali, o bicho tem uma energia. Louvado seja Deus, está aqui com o povo de Deus. Amém, irmãos? Então, cuidado. Só se estiver quebrando, aí você conversa com os pais. Mas se não tiver, deixa rodar. Mas o fato é que os discípulos tinham umas ideias boas, sim ou não? Manda embora, Jesus. Essa mulher ficou quieta? Não. Os discípulos não pedem a Jesus para atender essa mãe, mas para despedi-la. Não se importaram com a sua dor, mas quiseram se ver livre dela. Eles não intercedem em favor dela, mas contra ela. Elas desprezavam em vez de ajudá-la. Eles tentaram afastá-la de Jesus em vez de ajudá-las a se lançar aos pés do Salvador. Mas ela teve outra barreira. Qual foi? O silêncio de Jesus. Quando ela clamou, o que o texto 23 diz? Jesus, porém, não respondeu palavra. O silêncio de Jesus é pedagógico. Há momentos que os céus ficam em total silêncio diante do nosso clamor. Quem está enfrentando um momento assim? Meu Deus do céu, eu oro dia e noite. Eu acho que Jesus cortou. Lembra do que nós aprendemos na igreja? O telefone do céu, eu acho que está no mudo, né? Que Jesus não está... Não tem hora que dá uma dor assim no coração? Sim ou não? Ou só comigo? Nunca ninguém passou isso? Então só eu sou pecador. Tem hora que a gente não vê resposta. Mas esse silêncio de Deus é pedagógico. Jesus está trabalhando. Por isso que eu falo, mães, não parem de orar. Não parem de clamar. Deus sabe o momento certo de agir e intervir. Parece que não está se importando com a sua dor, mas Ele se importa com as nossas dores. Mesmo que você não veja a resposta, mesmo que você não esteja enxergando solução para os seus problemas, continue perseverando, porque Ele é Deus. Ele te ama e Ele te conhece. E é o jeito dele trabalhar com nós. É difícil, né, irmãos? Sim ou não? Tem dia que um nó vem na garganta e você fala, por quê? Mas Deus está trabalhando. Lembra de Jó? Ele também experimentou esse tempo. Mas o que ele diz em Jó 19:25? Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra.
A dor dessa mulher era terrível. Ela enfrentou tudo isso. Tem umas 2 mulheres, né? Tem até um grupo aqui na igreja, Marta e Maria, né? Elas tiveram que passar com isso, sim ou não? O que aconteceu com Lázaro? O que elas falaram? Se o Senhor estivesse aqui. Parece que Jesus não estava se importando com a dor daquelas mulheres, né? Mas no fim, elas viram a glória de Deus. Os planos de Jesus são maiores, irmãs. Você precisa crer nisso. Mesmo quando você não estiver entendendo, saiba que o plano de Jesus é maior. E ele deixa claro lá em João 11, que para que todos vissem a glória. Viram ou não viram? Sobre a voz de Jesus, Lázaro saiu do túmulo. Louvado seja Deus por isso, né? E elas não entenderam, mas Jesus tinha planos maiores. Jesus não respondeu palavra, não porque Jesus é grosso, não porque Jesus é indiferente à dor, mas Jesus estava trabalhando na vida daquela mulher. Versículo 24. Estou sem relógio. Estou brincando. Mas Jesus de novo responde, aí ele responde: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Foram palavras, para quem lê rapidamente a Bíblia, desanimadoras. Ela, porém, em vez de sair desiludida e revoltada, veio e adorou o Senhor, dizendo: socorre-me. Em vez de desistir de sua causa, ela adora e ora. Depois Jesus vai falar: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Essa mãe, longe de ficar magoada com a comparação, converte a palavra desalentadora em otimismo, transforma a derrota em vitória. Busca o milagre da libertação da filha, ainda que isso represente apenas migalhas da graça. Aquela mulher, ela não ia sair dali, gente, e Jesus sabia, e Jesus tinha propósito, e Jesus cumpriu o propósito. Jesus foi trabalhando na vida daquela mulher. E é interessante, mães, para a gente aprender algumas lições aqui com essa mulher: perseverança. Quantos obstáculos? Primeiro que ela era mulher, sim ou não? E ainda não era do povo de Deus para mexer no ranço, né? E está na Bíblia, e Jesus fez por propósito. Mulher, não era judia, e estava lá clamando pela filha. Mas ela estava clamando diante daquele que é todo poderoso, né? Ela não estava diante. Ela não ia sair de lá enquanto Jesus não intervisse. Então, aquela mulher teve que enfrentar obstáculos, e grandes obstáculos. Mas Jesus tinha um plano para aquela mulher, sim ou não? Não é correto. E a mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Então a mãe aos pés de Jesus triunfa pela fé e toma posse da vitória dos filhos. Jesus elogia a fé daquela mãe. Eu estou aqui, Senhor, e não importa. Eu sei que o Senhor veio para o que eram seus, mas eu estou aqui confiado no Senhor. Em nenhum momento ela desanimou, em nenhum momento ela desconfiou. Não é que ela estava respondendo de maneira errada, pelo contrário, Jesus vai elogiar ela, porque ela confiou. Quantas mães, né, Vera? Deus vai fazer algo extraordinário ainda. E já fez, ó, Tiagão já entregou a vida a Cristo. Bênção demais. E a Netinha um dia vai estar aqui com nós também, né? Não desista de orar, Vera. Mãe, não desista dos seus filhos. Não importa onde está seu filho nesse momento, não importa o que você está passando, não desista de orar pelos seus filhos. Filhos são herança, né, Guilherme? Nós estudamos hoje. Herança do Senhor. É bênção demais. Não desista de orar. Eles não foram criados para o cativeiro, mas para conhecer o Senhor Jesus e ser livre. Amém? Mãe, vocês precisam orar.
Mesmo que, Lucas, mas meu filho já é grande, ele nem está mais aqui, ele nem me liga, meu filho não me ama mais, meu filho, eu nem sei se ele é crente. Não desista de orar, persevere, faça como essa mãe, não saia da presença de Jesus. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Mulher, grande é a tua fé. George Miller diz que a fé não é saber que Deus pode, é saber que Deus quer. Olha, interessante, né? A fé é o elo que liga a nossa insignificância à onipotência divina. Você crê que seu filho pode ser transformado? Mesmo que seu filho já é casado e está longe dos caminhos do Senhor? Você crê ou não? Ore igual essa mulher. Adore o Senhor Jesus. Ame o Senhor Jesus verdadeiramente. Você precisa amar seus filhos verdadeiramente. Porque mãe é capaz de tudo, sim ou não? Um dia minha mãe contou para mim: Lucas, uma noite você passou a noite inteira chorando por causa de dor de ouvido. Eu falei: a senhora ficou me segurando? Eu falei: mãe, é um bicho esquisito, né? Nada, é amor, né? E você chorando a noite inteira. Impressionante, mamãe. Mas tem algo mais que Jesus quer: o seu coração, a dependência dele. Consagre sua família ao Senhor. Ore e você vai ver grandes milagres acontecendo na sua família. Amém? Eu não vou delongar muito, senão a programação, o pessoal vem atrás de mim. Mas eu queria dar essas 3 marteladas aí. Que você fique firme no Senhor, que você confie no Senhor e saiba que Deus está no comando da sua vida e Deus quer fazer milagres. E hoje eu quero orar agora pelas mães. Já quero chamar o Jackson. Você fica aqui do lado aqui, Jackson. Aí você já entra com o momento da ceia. Sabe por quê? Jesus morreu pelos nossos pecados e Jesus tem poder para fazer grandes coisas. Amém? Então eu quero orar pelas mães. Já vai vir umas crianças que vão cantar bem forte aí para as mães, né? Já vou até falar para a Milena, fala lá que, para ficar no jeito, que já eles vão entoar, né? Abrir suas vozes. Eu quero orar pelas mães. Mãe que está com dor aí no coração, pastor, não sei mais o que fazer com meus filhos. Vem aqui na frente, vamos orar? Mãe que está sofrendo, mãe que está desanimada, mãe que já não tem nem mais ânimo, acha que Jesus não está ouvindo as suas dores, a sua voz, que Jesus não está ouvindo as suas orações. Vamos orar por elas. Irmãos, ore pelas mães aí, hein? Não é fácil não, viu? Mãe sofre muito. Sofre ou não sofre? Que coisa linda, né, irmãos?